Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, o Banco do Brasil fez o pagamento de dividendos. Será que é uma boa hora para investir esses dividendos? Será que a ação do Banco do Brasil está se oferecendo? Ou será que a gente pode aguardar uma nova oportunidade? Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então veja que no dia de hoje, 29 de 12, tivemos a oportunidade de receber proventos sob a forma de juros sobre capital próprio em cima de 2.247 ações, nos totalizando em proventos R$ 659,94. E como primeiro passo para o dia 29, registramos exatamente a entrada desses proventos. Veja que é sobre 2.247 ações, o total que nós possuímos até o presente momento, para juros sobre capital próprio de 34 centavos aproximadamente, o que fez, depois de descontado que o imposto de renda retido na fonte, os R$ 659,94. Então agora vamos dar uma olhada se a ação está se oferecendo para que a gente possa fazer uma compra. Havíamos observado o mercado no dia de ontem, 28 de dezembro de 2022, a ação fechou a R$ 34,67. Então nós entendíamos que poderia ser uma boa compra adquirirmos no valor equivalente, ou pelo menos próximo do que recebemos, comprar 19 ações a R$ 34,70. Então a ação foi executada no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 11 horas e 7 minutos aproximadamente. E você, que já acompanha o canal, sabe que, além do registro da compra, nós mostramos a relação com os preços que nós temos para estabelecer o nosso preço teto, tanto quando olhamos para o passado, quanto quando olhamos para as nossas projeções, que seria olhar para o futuro. Então, na primeira coisa, nós fazemos o registro, 29 de dezembro de 2022, por R$ 34,70, passamos de 2.247 ações para 2.266, portanto, compramos mais 19 ações. Quando olhamos o que o Banco do Brasil veio pagando em termos de proventos desde o ano de 2017, nós concluímos que, na média, o Banco do Brasil pagou R$ 1,75 por ação. Para esses R$ 1,75 por ação, veja que o preço teto ficaria dos últimos 5 anos em R$ 29,18. No entanto, ele deu saltos aqui, o Banco do Brasil, principalmente nos anos de 2021, e agora nós vamos comentar sobre o ano de 2022. Mas se considerássemos o ano de 2021, onde ele deu um salto em relação à sua média, passando para R$ 2,26, que seria o nosso último ano, o Banco do Brasil, último ano de 2021, né, onde a gente pôde computar o ano como um todo. Então, nós teríamos um preço teto de R$ 37,77. E como é que nós chegamos no preço teto? Nós pegamos os proventos pagos, no caso ali R$ 2,26, e dividimos por 6%. Porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Já se nós andarmos na direção do crescimento médio composto dos proventos que vinham sendo pagos de 2017 a 2021, nós chegaremos aí a um crescimento médio composto de 24,54 em média ao ano. Portanto, a gente tem um crescimento médio composto dos proventos, podendo chegar a um preço teto de R$ 47,04. Como esse é um preço teto que se distancia muito para o crescimento que o banco veio oferecendo, então a gente escolheu trabalhar com a média dos nossos preços tetos calculados, ficando aqui no nosso preço teto em R$ 38. Portanto, quando olhamos para o passado, nosso preço teto fica estabelecido em R$ 38. Agora vamos dar uma olhada nas nossas projeções.
E é exatamente nas nossas projeções que nós verificamos a importância do nosso quadro de indicadores. Então, para a nossa projeção aqui de um lucro líquido de 29,8 bilhões no exercício, para um payout médio do banco de 30,9% sobre esse lucro líquido, e para o número de ações que o banco possui, nós fizemos uma estimativa aqui de R$ 3,22. Veja que até acima do nosso crescimento médio composto que nós vimos agora há pouco. Então, para esses R$ 3,22 de proventos, nós chegamos a um preço teto, até dá para considerar absurdo, de R$ 53,64. E assim, neste quadro de células azuis, pelos os resultados que nós apuramos lá no nosso quadro de indicadores, nós temos uma projeção de preço teto aqui, quando olhamos para o futuro de R$ 53,64. Observe que tanto o nosso preço teto, quando olhamos para o passado, que é o mais importante de todos, quanto o nosso preço teto projetado, nós chegamos à conclusão que ter pago R$ 34,70, que está abaixo dos dois, indica que nós pagamos um bom preço. Agora vamos dar uma olhada no racional que veio por trás desta compra. E para olharmos o racional, nós também nos utilizamos do nosso quadro de indicadores, porque a referência aqui vai ser sempre o valor, aliás, o patrimônio líquido da companhia. Veja que ele cresce no ano de 2022, pelo menos até a análise que nós fizemos, que foi do terceiro trimestre de 2022, ele cresceu em relação ao ano de 2021, 8,6%. Nós também consideramos, nesse caso, o preço que pagamos pela ação no momento da compra, R$ 34,70. Então, neste caso, quando nós calculamos o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, chegamos a esse número de 0,63. Quando ele está abaixo de 1, é um indicativo de que essa ação possa estar barata, porque afinal de contas, se multiplicarmos o preço da ação pelo número de ações, isso fica abaixo do valor patrimonial, do patrimônio líquido da companhia. Portanto, há um indicativo de que a ação possa estar barata e, por outro lado, de que não temos risco nenhum em fazer essa compra, uma vez que todo o patrimônio da companhia responde justamente por mais do que como ela está sendo cotada no mercado em função do preço da sua ação. Por outro lado, o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 3,33, terá retorno em função do lucro líquido em torno aí de 3 anos e 4 meses aproximadamente. Considerando esses proventos que nós estabelecemos aqui, na verdade o banco pagou mais do que isso, então nós chegamos a um dividend yield de 9,28%, ou seja, bem acima dos 6% que nós procuramos. E agora a gente consegue expressar o nosso racional, com esse registro dessa compra de 19 ações a R$ 34,70 por ação. Veja que nós temos então um dividend yield de 9,28%, bem acima dos 6%, conforme eu disse, um preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação de 13,33, pelos motivos que eu já disse, e o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,63, um indicativo bem forte de que estejamos comprando uma ação barata e com risco muito baixo. Além disso, nosso preço teto, nós pegamos o menor deles, que foi o preço teto, quando olhamos para o passado, de R$ 38,00, e como nós pagamos R$ 34,70, também pagamos um bom preço. Portanto, no quesito como um todo, o indicativo de que tenhamos feito uma boa compra. Agora vamos dar uma olhada nas nossas metas para os anos de 2022 a 2023. Olhando para as nossas metas de 2022, o ano que se encerra, e 2023, ainda temos todo um ano pela frente para andarmos em função dessas metas. No caso de Banco do Brasil especificamente, nós tínhamos uma meta de 2.568 ações, chegamos a 2.266, estamos a 88,24% da meta, faltando 11,76% para atingirmos essa meta. Com os proventos que foram pagos, nós chegamos então ao total de proventos para o ano de 2022,
R$ 30.870,70. Na média mensal de 2.572, superando as nossas metas estimadas. E o que são as nossas metas estimadas? Aquela que ocorrem em função do nosso dividend yield estimado, que é o de 6%, que é aquilo que nós procuramos no canal. Portanto, como chegamos a R$ 2.572,56, ultrapassamos as nossas metas em 23,68%. E o que significa isso? Que agora nós teremos, ou tivemos para o ano de 2022, através dos reinvestimentos, que é o que acontece nesse vídeo, um recurso que nós compramos mais ações sem que nós tenhamos que tirar, sem que nós tivéssemos que tirar, desculpa, eu fazia a correção aqui do português, sem que nós tivéssemos que retirar do nosso principal, como por exemplo, o nosso salário. E, além de tudo, observe aqui que nos dividendos pagos para Banco do Brasil, no ano de 2022, chegou a R$ 4,17 por ação, superando bastante os nossos R$ 3,33 que nós tínhamos previsto. Ou seja, muito acima, um excelente desempenho para Banco do Brasil. Evidentemente que isso não é nenhum indicativo de que esses valores venham a se repetir para o ano de 2023, até porque temos aí pela frente uma mudança de governo, uma outra forma de enxergar a economia. Eu vou trazer aqui no canal, eu estou lendo o livro do novo ministro da nossa Fazenda para entender a mecânica de pensamento das pessoas. Então, pelo que eu pude acompanhar até agora, não é uma tendência de repetição, é uma outra forma de enxergar o todo do ponto de vista econômico, mas a gente vai fazer as estimativas depois que chegar o resultado do quarto trimestre, ou seja, do exercício de 2022, e aí nós podemos estimar e pode até ficar um pouquinho, ou talvez perto, daquilo que nós estimamos para esse ano, que nos dê aquele dividend yield de 9,28%. Então, assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Uma boa expectativa, mesmo para o ano de 2023 para o Banco do Brasil, fazendo com que a gente acabe ficando por aqui, mas pelo menos com uma bela perspectiva do banco, e fazendo com que eu me despeça de você, deixando, como sempre, meu grande abraço.